Nunca tive o melhor relacionamento com meus pais, mas também não foi ruim. Eles sempre demonstraram certa preferência pela minha irmã, chamada Mariana. Ela tem 32 anos e sempre foi a preferida da família. Eu, Luísa, com 28 anos, me acostumei a viver na sombra dela. Enquanto crescia, Mariana sempre tinha os celulares mais novos, roupas melhores e toda a atenção dos nossos pais, enquanto eu ficava com as roupas usadas e comecei a trabalhar em empregos de meio período desde os 16 anos para poder comprar o que queria. Nunca reclamei muito, pois entendia que meus pais só eram obrigados a fornecer o básico, e eu sentia orgulho de ser independente. A surpresa veio 3 anos atrás, quando Mariana se casou, e nossos pais deram a ela e ao marido um presente de casamento de 400 mil. Eles usaram esse valor para comprar uma casa linda em um bairro nobre. Na época, fiquei realmente feliz por ela, embora isso tenha me causado um pouco de dor. Eu tinha minha própria vida seguindo seu curso. Estava indo bem como engenheira de software, tinha economizado uma quantia razoável de dinheiro e estava namorando Caio, que mais tarde se tornaria meu marido. Embora meus pais nunca tivessem me dado nada parecido com o que deram a Mariana, eu não me preocupava com isso, pois imaginava que minha hora chegaria. No ano passado, Caio me pediu em casamento, e fiquei nas nuvens. Estávamos juntos há anos, e ele era tudo o que eu esperava de um parceiro. Planejamos um casamento modesto, nada extravagante, pois queríamos economizar para o futuro. Nenhum de nós queria gastar todas as nossas economias em um único dia, mesmo sendo um momento especial. Definimos um orçamento de cerca de 36 mil, o que parecia razoável para o tipo de celebração que queríamos, elegante, mas sem exageros. Para minha surpresa, meus pais se ofereceram para pagar por todo o casamento. Fiquei tocada, pois parecia que, pela primeira vez, eles estavam me reconhecendo como alguém igualmente importante. Eles pareciam entusiasmados, perguntando sobre locais e fornecedores, e realmente demonstraram interesse em ajudar. Não pensei muito sobre o valor, apenas imaginei que, após terem feito tanto por Mariana, talvez quisessem fazer algo por mim também. Nunca esperei que contribuíssem com algo próximo do que deram a Mariana, mas essa oferta generosa me deixou feliz. O dia do casamento foi perfeito. Tivemos uma pequena cerimônia íntima, com a presença apenas de familiares e amigos próximos, exatamente do jeito que queríamos. Meus pais fizeram discursos, dançaram conosco e pareciam genuinamente felizes. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava sendo tratada de forma igual, e parecia que estavam orgulhosos de mim. Caio e eu planejamos partir para nossa lua de mel na semana seguinte, mas tínhamos alguns compromissos de trabalho para encerrar antes de viajarmos. 2 dias após o casamento, recebi um e-mail do meu pai. Não era uma mensagem carinhosa ou um cartão de felicitações, como eu tinha imaginado. Em vez disso, era uma fatura detalhada em PDF, listando todas as despesas que eles haviam coberto para o casamento. O e-mail era curto e direto: por favor, resolva isso o mais rápido possível. Sua mãe e eu esperamos um pagamento rápido. Olhei para a tela incrédula. O valor totalizava 36.453,89, cobrindo cada centavo, desde os arranjos de flores até os aperitivos. Senti um aperto no peito. Caio me encontrou sentada, paralisada, e quando mostrei o e-mail a ele, disse que o dinheiro não era o problema, nós poderíamos pagar, se fosse necessário. Mas esse não era o ponto. Meus pais haviam se oferecido para cobrir o casamento. Eu não tinha pedido nada a eles, foram eles que ofereceram, parecendo genuinamente animados para participar do planejamento. Quanto mais pensava, mais irritada ficava. Isso não se tratava apenas de dinheiro, era o acúmulo de anos sendo tratada como inferior a Mariana. Quando ela se casou, eles deram 400 mil como presente, sem nunca pedir reembolso. Agora, basicamente, estavam me cobrando pelo meu casamento, como se fosse um empréstimo. Todo o peso emocional de anos de favoritismo parecia culminar nesse ato cruel. Na manhã seguinte, após uma noite longa e sem dormir, refletindo com Caio sobre a situação, tomei uma decisão. Escrevi um cheque no valor total e o enviei aos meus pais junto com uma carta.
Não queria confrontá-los diretamente, pois sabia que seria difícil controlar minhas emoções e não queria que isso terminasse em gritos. Na carta, expliquei o quanto estava magoada. Lembrei-os de que, desde os 16 anos, fui independente, pagando minhas próprias contas, enquanto via eles darem tudo a Mariana. Escrevi que, quando se ofereceram para pagar o casamento, acreditei que, finalmente, estavam me tratando com o mesmo cuidado e carinho que sempre dedicaram à minha irmã. Mas, em vez disso, me pegaram de surpresa de uma forma cruel. Desabafei que, durante todos esses anos, deixei muita coisa passar e nunca disse uma palavra sobre o tratamento desigual entre mim e Mariana. O que eu não conseguia aceitar era essa atitude traiçoeira de me fazer acreditar que estava recebendo um presente, apenas para depois exigirem o pagamento, como se eu fosse uma estranha, e não a filha deles. Também escrevi que aquela seria a última interação financeira entre nós. A partir daquele momento, eu recusaria qualquer futura oferta de ajuda, apoio ou presentes da parte deles. Deixei claro que não queria mais nada deles, nem mesmo uma herança. Disse que eles poderiam deixar tudo para Mariana, assim como fizeram com todo o resto. Enviei o cheque e a carta pelo correio e bloqueei os números deles. Eu precisava de espaço. Caio apoiou minha decisão, e senti uma sensação de alívio ao enviar tudo. Porém, depois disso, veio o silêncio absoluto. Dias se passaram sem nenhum contato deles, o que só aumentou minha frustração. Em seguida, as mensagens da família começaram a chegar. Tias, tios e amigos distantes ligavam e mandavam mensagens me acusando de ser ingrata e dramática. Diziam que meus pais haviam feito muito por mim e que eu estava exagerando. Mariana me ligou gritando, acusando-me de destruir a família. Ela disse que eu deveria ter pago a fatura sem questionar, como se isso fosse o natural. Essa era a atitude típica de Mariana, ela sempre fica do lado deles, e por que não ficaria? Eu não respondi a ninguém. Por um lado, sinto que fiz o que era certo. Depois de anos sendo tratada como inferior, aquilo era gota d'água. Eu queria me defender. Por outro lado, fico me perguntando se estou exagerando, se estou sendo sensível demais. Será que foi ingênuo da minha parte esperar que eles tratassem o dinheiro que investiram no meu casamento como um presente, assim como fizeram com o de Mariana? Talvez eu devesse apenas ter engolido o orgulho, pago a fatura e seguido em frente com Caio. A família de Caio tem sido um grande apoio durante todo esse tempo. Os pais dele ficaram horrorizados ao saber o que os meus pais haviam feito e têm nos checado todos os dias. No entanto, as mensagens constantes do meu lado da família começaram a me desgastar. Comecei a questionar se fiz a coisa certa. Será que lidei com isso da maneira errada? Deveria ter tentado conversar com meus pais antes de cortar contato? Ou será que finalmente tracei uma linha, depois de anos me sentindo desvalorizada em comparação a Mariana? Agora, me sinto realmente dividida e não sei se estou errada. Uma parte de mim acredita que eu tinha todo o direito de me sentir chateada e me defender, mas outra parte se pergunta se criei uma fenda irreparável na família. Talvez eu devesse ter lidado com a situação de forma diferente. Desde minha última decisão, as coisas só pioraram. Eu nunca imaginei que o simples ato de enviar aquele cheque e a carta desencadearia uma reação em cadeia, mas aqui estou. Ontem de manhã, acordei com um e-mail da minha mãe, que escapou porque ela usou o e-mail do trabalho, o único que eu ainda não havia bloqueado. A mensagem era longa e repleta de justificativas. Ela explicou que a fatura que enviaram não era para ser levada a sério e que nunca tiveram a intenção de descontar o cheque. Segundo ela, tudo fazia parte de uma lição de vida sobre responsabilidade financeira para testar minha reação. Assim que acreditassem que eu havia aprendido a lição, planejavam rasgar o cheque e me surpreender com 100 mil como presente de casamento. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Uma lição de vida? Que tipo de pais enganam uma filha adulta dessa forma? Após ler isso, ficou ainda mais claro para mim que não se tratava de amor ou justiça, mas sim de controle. Queriam ver se eu me imporia ou se obedeceria cegamente. Aquilo me pareceu manipulador e cruel. Sem hesitar, fui ao banco e depositei um novo cheque, já que minha mãe havia rasgado o que enviei na carta.
Eu não queria ficar devendo nada para meus pais. Não iria permitir que comprometessem minha paz com essa suposta lição. Queria que o valor fosse realmente descontado, para que sentissem o peso das próprias ações. Em resposta ao e-mail da minha mãe, enviei uma mensagem curta e direta, agradecendo por confirmar que tudo havia sido um teste intencional, e não um simples mal-entendido. Depois de enviar a mensagem, bloqueei o e-mail de trabalho dela também. Eu sabia que tentariam entrar em contato novamente, mas eu não estava interessada em mais jogos ou lições. Mais tarde naquela noite, a situação piorou ainda mais. Mariana apareceu no meu apartamento sem avisar e começou a bater forte na minha porta, gritando meu nome. No início, não respondi, esperando que ela desistisse e fosse embora, mas isso não aconteceu. Em vez disso, ela começou a gritar, dizendo que eu estava sendo infantil e que estava tornando a situação maior do que precisava ser. Ela afirmou que nossos pais estavam apenas tentando me ensinar responsabilidade, preocupados com meus hábitos financeiros. Ouvir isso vindo de Mariana, de todas as pessoas, fez meu sangue ferver. Aquela era a mesma mulher que nunca pagou a própria conta de telefone, nunca trabalhou um dia na vida sem o apoio dos meus pais, e ainda assim, ela teve a audácia de me dar um sermão sobre responsabilidade financeira. Enquanto ela falava, silenciosamente comecei a gravar tudo no meu celular. Não sabia ao certo o que poderia acontecer a seguir, mas queria ter uma prova caso as coisas piorassem. Mariana continuou falando sobre como eu estava destruindo a família por algo tão trivial e que deveria simplesmente me desculpar com nossos pais e seguir em frente. Disse que eles nunca quiseram me machucar e que sempre fizeram o melhor por nós duas. Insistiu que eu estava exagerando e que toda essa situação era minha culpa. Permaneci em silêncio, sem abrir a porta, apenas ouvindo e fervendo de raiva. Após o que pareceu uma eternidade, ela finalmente foi embora, mas não sem antes me chamar de egoísta e me acusar de querer cortar laços com a família por causa de dinheiro. Fiquei sentada em silêncio por um tempo, sentindo o peso de tudo o que Mariana havia dito. Aquela explosão só confirmou o que eu já sabia há anos: ela sempre ficaria do lado deles, não importando o quão irracionais ou prejudiciais fossem as ações dos nossos pais. Comecei a receber mais mensagens de parentes distantes. Aparentemente, Mariana foi direto para os nossos pais após a tentativa frustrada de falar comigo, e agora eles estavam reunindo as tropas. Meu telefone foi inundado com mensagens de tias, tios e até amigos da família. A maioria das mensagens seguia o mesmo padrão: me chamavam de ingrata, me acusavam de causar drama desnecessário e pediam que eu me desculpasse com meus pais pela forma como os tratei. Uma mensagem, em particular, chamou minha atenção. Era de uma tia com quem eu não falava há anos. Ela disse que eu devia me considerar sortuda por ter pais que se importaram o suficiente para me ensinar essas lições e que eu deveria ser grata por eles estarem dispostos a gastar tanto no meu casamento. Finalizou dizendo que eu tinha sorte de ter pais que queriam se envolver na minha vida. Não pude acreditar em quão rápido todos se voltaram contra mim. Era como se todos tivessem decidido que meus pais estavam certos apenas porque eram eles que tinham dinheiro e poder. Ninguém parecia se importar com a manipulação emocional ou com os anos de favoritismo que me trouxeram até esse ponto. Tudo o que eles viam era que eu estava rejeitando a suposta generosidade dos meus pais, e isso foi suficiente para que ficassem ao lado deles contra mim. Caio estava cada vez mais preocupado com o quanto essa situação estava me afetando. Ele me sugeriu várias vezes dar um tempo nas redes sociais e desligar o telefone para ter um pouco de paz. Tentou me tranquilizar, dizendo que eu não estava errada, e me lembrou de todas as vezes em que meus pais demonstraram favoritismo por Mariana e usaram o dinheiro como forma de controle sobre nós. A parte mais frustrante era que eu não obtinha nenhuma resposta direta dos meus pais. Eles não tentavam se explicar, e parecia que acreditavam na própria narrativa de serem pais incompreendidos que só queriam ajudar, enquanto eu era vista como a filha ingrata que exagerava tudo. Comecei a me perguntar se deveria ter lidado com isso de outra forma. Talvez, em vez de enviar aquela carta e bloqueá-los, eu deveria ter tentado conversar com eles. Mas eu sabia como essas conversas terminavam: eles distorciam tudo até que eu acabasse pedindo desculpas por estar magoada. Era um ciclo que se repetia há anos,
e eu não tinha certeza se ainda tinha energia para passar por isso de novo. Por enquanto, estou tentando me concentrar na vida que Caio e eu estamos construindo juntos. Não há muito que possamos fazer além de esperar que, com o tempo, as coisas melhorem. As coisas tomaram uma reviravolta inesperada alguns dias após a visita de Mariana. Recebi uma ligação do irmão do meu pai, meu tio, com quem não falava há anos. Sinceramente, eu não sabia o que esperar dessa ligação. Ele nunca foi próximo da família, então imaginei que estivesse entrando em contato para me convencer a fazer as pazes com meus pais, como todo mundo estava fazendo. No entanto, o que ele me contou me surpreendeu e colocou tudo em perspectiva de uma forma que eu nunca havia considerado. Ele começou dizendo que tinha ouvido sobre o que estava acontecendo por meio de boatos familiares e se sentiu compelido a me procurar porque, aparentemente, essa não era a primeira vez que meus pais agiam dessa forma. 20 anos atrás, algo semelhante aconteceu entre ele e meus avós, os pais do meu pai. Meu tio contou que se recusou a ceder às táticas de manipulação deles, e como consequência, eles mancharam sua imagem na família, acusando-o de tentar roubá-los e de ser ingrato por tudo que haviam feito por ele. Na época, meu pai não o apoiou, na verdade, ficou do lado dos meus avós, o que levou a uma ruptura entre os irmãos, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Meu tio compartilhou que sempre se sentiu abandonado pelo meu pai, e levou anos para aceitar a maneira como a família reagiu. Enquanto ele contava essa história, parecia que eu estava ouvindo minha própria experiência, mas em um contexto diferente. Meus avós haviam usado dinheiro e manipulação para controlar meu tio, assim como meus pais estavam tentando fazer comigo agora. Quanto mais ele falava, mais tudo começava a fazer sentido. Meus pais não estavam apenas agindo de maneira atípica, eles estavam repetindo um padrão que havia sido estabelecido muito antes de eu nascer. Esse comportamento foi algo que aprenderam com os próprios pais. Meu pai, que foi cúmplice na situação de seu irmão todos aqueles anos atrás, agora estava desempenhando o mesmo papel que meus avós. Meu tio mencionou que, ao se recusar a ceder às exigências dos meus avós, enfrentou consequências severas. Após a briga, eles o cortaram completamente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, pintando-o como a ovelha negra da família. Até hoje, existem parentes que ainda acreditam nas mentiras que meus avós espalharam sobre ele. Ele me disse que tudo se resumia ao controle. Quando não conseguiam mais controlá-lo, decidiram apagá-lo de suas vidas. Ouvir a história do meu tio me deu arrepios. Era como ver uma imagem espelhada do que estava acontecendo comigo. Meus pais estavam chateados porque eu me recusava a jogar o jogo deles, e em vez de tentarem entender minha perspectiva, eles haviam voltado toda a família contra mim. Comecei a perceber o quão profundamente enraizado era esse ciclo tóxico e como meus pais realmente acreditavam que poderiam controlar os próprios filhos por meio da manipulação. Após essa conversa com meu tio, não consegui parar de pensar em tudo que ele disse. Comecei a me perguntar se, lá no fundo, o comportamento do meu pai era, de alguma forma, motivado pela culpa. Talvez meu pai soubesse, lá no fundo, que havia abandonado seu irmão todos aqueles anos atrás e agora tentasse justificar suas ações repetindo as mesmas táticas de manipulação que ele próprio presenciou. Meus pais construíram um relacionamento comigo e com Mariana em torno da ideia de que lhes devíamos algo, e qualquer desvio desse padrão era visto como traição. No entanto, quanto mais pensava sobre isso, mais claro ficava que a situação não era realmente sobre mim, tudo estava relacionado aos problemas não resolvidos deles e à dinâmica disfuncional que aprenderam com os próprios pais. Nos dias seguintes, continuei recebendo mensagens de familiares. Ficava evidente que Mariana estava se esforçando para reunir a família contra mim. Um dos meus primos, com quem sempre fui próximo, me enviou uma longa mensagem dizendo que eu estava sendo egoísta e desrespeitosa por não valorizar tudo o que meus pais haviam feito por mim. Ele disse que ainda havia tempo para consertar as coisas, mas que eu precisaria me humilhar e pedir desculpas antes que fosse tarde demais. A mensagem estava repleta da mesma retórica que todos os outros estavam usando, e era exaustivo ler aquilo. Percebi que fui criada em uma família onde o amor era condicional. Tudo vinha com condições, fosse ajuda financeira, apoio emocional ou até mesmo algo simples, como celebrar um evento importante da vida, como um casamento.
Agora que eu havia me recusado a seguir as regras deles, estava sendo cortada e isolada, exatamente como aconteceu com meu tio. Caio tem sido meu apoio durante todo esse processo. Depois do telefonema do meu tio, sentamos juntos e tivemos uma longa conversa sobre o futuro. Ele me disse que, aconteça o que acontecer, vamos superar isso juntos, e que eu não devo nada a ninguém, nem aos meus pais, nem a Mariana, e muito menos aos familiares que, de repente, se tornaram psicólogos de poltrona. Seu apoio tem sido inabalável, e sou imensamente grata por isso, além de qualquer palavra que eu possa expressar. Mesmo com Caio ao meu lado, ainda me sinto em conflito. A situação com meus pais me abalou emocionalmente, e parte de mim continua questionando se eu realmente estou errada. Será que existe uma maneira de resolver tudo isso sem abrir mão dos meus limites? Passei horas refletindo, buscando uma forma de reconciliação que não custasse a minha paz mental. Então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem de voz do meu pai. Foi a primeira vez que ele tentou me contatar diretamente desde que enviei a carta. Sua voz parecia diferente. Em vez de soar bravo ou exigente, como eu imaginava, ele parecia cansado. Na mensagem, ele disse que não queria mais brigar e que estaria disposto a conversar, se eu estivesse aberta a isso. Ele não pediu desculpas nem reconheceu os problemas, mas algo parecia ter mudado. Talvez ele estivesse começando a perceber que, desta vez, eu não iria recuar. Ainda não respondi. Parte de mim quer ligar de volta e ver se há uma chance de termos uma conversa sincera, mas outra parte teme que isso seja apenas mais uma tentativa de manipulação. As palavras do meu tio ecoam na minha cabeça: eles nunca vão admitir que estão errados, porque não acreditam estar. Se eu decidir falar com meu pai, preciso me preparar para a possibilidade de que nada realmente mude. Neste momento, estou processando tudo: as revelações do meu tio, as mensagens da família, o recado do meu pai. Ainda não sei qual será meu próximo passo. Quero acreditar que meus pais podem mudar, que talvez um dia possam me ver como uma igual e não apenas como alguém que devem controlar. Mas sei que, depois de anos sendo tratada assim, vai levar mais do que uma conversa para reparar os danos. Por ora, estou vivendo um dia de cada vez. Caio e eu estamos focados em construir uma vida juntos, tentando criar algo saudável e livre dos padrões tóxicos que vimos em nossas famílias. Mas, mesmo assim, a dúvida permanece: estou fazendo a coisa certa ao me manter firme, ou estou afastando a única família que já conheci? Ainda não tenho uma resposta clara, e me sinto como se estivesse no mesmo barco de sempre, mas talvez isso esteja tudo bem. Vou manter vocês atualizados conforme as coisas progridem, mas, por enquanto, estou apenas tentando lidar com tudo da melhor forma possível. Pessoal, gostaria de agradecer pelos comentários que fizeram sobre a minha história. Quando compartilhei minha situação pela primeira vez, eu realmente não sabia aonde tudo isso me levaria ou qual seria meu próximo passo. Porém, depois de ler os comentários de vocês e refletir muito sobre o que aconteceu, cheguei a algumas conclusões importantes. Percebi, com a ajuda de muitos de vocês, que passei anos tentando manter uma relação boa com meus pais, fingindo que tudo estava normal. A verdade é que finalmente aceitei que está tudo bem se as coisas nunca voltarem ao que chamamos de normal, até porque nem sei ao certo o que normal significa para nós. Sempre houve uma dinâmica complicada entre nós, e passei muito tempo tentando ignorar isso. Agora, percebo que posso abandonar a ideia de que um dia as coisas serão do jeito que eu gostaria. Vocês também me ajudaram a ver que talvez eu tenha sido complacente demais ao acreditar que a culpa poderia motivar uma mudança no comportamento do meu pai. Ao olhar para trás, vejo que me apeguei à esperança de que, talvez, ele pudesse agir diferente por se sentir arrependido. Vocês têm razão, isso não justifica suas ações nem apaga os anos de manipulação, favoritismo e controle emocional. Por mais que ele possa sentir culpa, isso não repara o dano, e não significa que eu deva deixá-lo escapar das consequências. Percebi que o que preciso é de encerramento. Preciso encerrar esse capítulo da minha vida, com ou sem reconciliação. Por isso, decidi encontrar meu pai. Senti que era algo que precisava fazer para pôr um ponto final nessa história, por mim e não por eles. Quando o encontrei,
ficou claro que ele não era mais o mesmo homem que eu cresci temendo. Parecia desgastado, quase derrotado, e pela primeira vez, parecia sinceramente arrependido. Ele não usou exatamente as palavras "sinto muito", mas se desculpou pela forma como tudo aconteceu no casamento e pelo tratamento que ele, minha mãe e Mariana me deram. Chegou a mencionar que conversou com alguns parentes e pediu para que parassem de me incomodar, o que foi um pequeno alívio. Então, ele fez algo inesperado. Tentou devolver o dinheiro do casamento. Ele disse que ele e minha mãe haviam conversado e queriam consertar as coisas. Mas, desta vez, eu estava preparada. Eu disse a ele, da forma mais clara que pude, que não aceitaria o dinheiro de volta. Expliquei que não era apenas sobre o valor, era sobre tudo o que aconteceu ao longo dos anos, sobre a maneira como sempre fui tratada como inferior e sobre o preço emocional que isso me cobrou. Deixar o cheque comigo não consertaria isso, porque não se tratava de uma simples transação financeira. Vi sua frustração quando recusei, era como se ele não soubesse mais o que me oferecer. Para ele, devolver o dinheiro talvez fosse uma forma de pedir desculpas, mas isso não abordava os problemas profundos que se acumularam por anos. Ele não entendia que o dano não podia ser desfeito com um cheque. Depois que disse a ele que não aceitaria o dinheiro, ele ficou em silêncio por alguns minutos. Por fim, ele me disse que não queria me perder, que reconhecia que as coisas haviam ido longe demais e que não queria que nossa família fosse dilacerada. Parecia estar tentando ser sincero, mas mesmo naquele momento eu percebi que não buscava uma reconciliação do jeito que ele imaginava. Eu não estava interessada em voltar ao que éramos ou fingir que tudo ficaria bem como num passe de mágica. Eu precisava de espaço, uma verdadeira pausa da dinâmica tóxica que definiu nosso relacionamento por tanto tempo. Disse a ele que precisava de um tempo longe da família e que, embora esse encontro fosse importante, ele não mudava muito as coisas. Expliquei que ainda não estava pronta para simplesmente perdoar e esquecer e que precisava de tempo para me curar. Para minha surpresa, ele não discutiu comigo, apenas assentiu e disse que entendia. Ele não tentou me convencer a voltar ou me acusar de exagero, como tantas vezes fez no passado. De certa forma, isso foi mais um pedido de desculpas do que qualquer palavra que ele poderia ter dito. Ao sair da reunião, senti uma estranha mistura de emoções. Eu não estava com raiva, mas também não me senti aliviada. Acho que entrei nisso esperando algum tipo de encerramento, mas percebi que o encerramento não é tão simples ou claro como gostaríamos. Não houve uma resolução final, nem uma reconciliação dramática. Apenas disse o que precisava dizer, e agora cabe a mim seguir em frente. Desde então, tomei algumas medidas para proteger minha paz. Bloqueei mais alguns membros da família que ainda estavam me assediando sobre a situação, e Caio e eu estamos focados em construir nossa vida juntos, sem o peso constante do drama familiar. Finalmente tenho espaço para respirar, o que é bom, mas ainda há uma parte de mim que se sente em conflito. Sei que tomei a decisão certa ao me posicionar, mas isso não significa que seja fácil. Há dias em que me pergunto se poderia ter lidado com as coisas de forma diferente ou se deveria ter dado uma chance extra aos meus pais. Mas então lembro dos anos em que me senti como se nunca fosse o suficiente e lembro a mim mesma que mereço algo melhor. Mariana, como esperado, não tentou entrar em contato desde o encontro com meu pai. Suspeito que ela ainda esteja chateada com tudo o que aconteceu, mas não estou interessada em consertar nosso relacionamento agora. Ela deixou claro onde estão suas lealdades, e eu aceitei que nosso vínculo nunca será o que poderia ter sido. Estou bem com isso. Abandonar a fantasia de que poderíamos ser próximas tem sido doloroso, mas também libertador. Quanto ao meu pai, não sei o que o futuro nos reserva. Ele parecia realmente arrependido pelo que aconteceu, mas não sei se isso é suficiente para reconstruir um relacionamento. Por enquanto, vou continuar focando em mim e na minha felicidade. Se há algo que tirei de toda essa experiência, é que mereço me colocar em primeiro lugar, e é exatamente o que farei. Então, é aqui que as coisas estão agora. Não é o final feliz que eu esperava, mas talvez seja o final de que eu precisava. E às vezes, isso é o suficiente. Agradeço imensamente a todos que acompanharam e ofereceram apoio, vocês me ajudaram mais do que posso expressar.
Essa foi uma história bem intensa. Os pais e a irmã da protagonista mostraram atitudes egoístas e controladoras, demonstrando um claro favoritismo pela irmã. Isso gerou anos de mágoa e criou um ambiente emocionalmente desgastante para a protagonista. Mesmo que o pai tenha tomado a iniciativa de uma reconciliação, ainda é evidente que ele não compreende totalmente o impacto das suas ações. Meu conselho para a protagonista é que siga no seu próprio ritmo, sem pressa para perdoar. Se o pai realmente deseja uma reconciliação, ele vai respeitar o espaço dela e demonstrar arrependimento de forma consistente. Ela deve focar em sua paz e bem-estar, permitindo que o perdão aconteça naturalmente, se e quando ela estiver pronta. E você, o que acha que a protagonista deve fazer? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!